Atos 18 vai dizer assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Coríntio. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Pontos e recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados decorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se, eles blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e lhe disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contínua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus, porque Deus ele comissionou a cada um de nós, amém? Para a pregação do Evangelho. Quando nós começamos a estudar e entender aquilo que Deus ele tem sobre nossas vidas, o propósito que Deus tem sobre a nossa vida, a gente caminha em direção aos propósitos de Deus. Hoje, como tudo começou, o ano novo, né? Estamos aí em 2022. Hoje já estamos vivendo, posso assim dizer, os últimos tempos, amém? Da igreja aqui na terra. O ano apenas começou, muitas coisas já aconteceram. O mundo ele parou, sonhos foram parados, interrompidos, projetos só ficaram no papel. Vidas foram perdidas, famílias foram desfeitas. O caos ele veio a todos, independente, branco, negro, rico, pobre, crentes e não crentes. Todos foram pegos de uma só vez. Mas agora a gente já vemos as coisas começarem a voltar ao normal e uma nova oportunidade por Deus nos é dada. E a oportunidade justamente de pregar o Evangelho que muda, o Evangelho que transforma a vida do homem, o Evangelho que o próprio Jesus disse que nós deveríamos pregar a toda criatura, amém? Foi isso que ele fez. E quando a gente para e analisa o contexto do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu sempre digo que ele é o nosso maior exemplo de missionário, porque ele é. E aqui no seu ministério terreno, a gente vai ver o próprio Jesus, ele organizar e preparar um grupo de pessoas para que proclamasse a mensagem do reino de Deus. E nós estamos também incumbidos da mesma tarefa e precisamos levar avante a tarefa que o Senhor nos confiou. O Senhor Jesus, ele disse que deveríamos expandir o reino de Deus, amém? Ele confiou a palavra a nós, assim como fez com os discípulos. Ele trabalhou, ele ensinou, ele preparou e mandou que eles fossem. O que nós precisamos entender e ter é convicção da tarefa que nos foi colocada. Viver e divulgar zelosamente os valores do reino de Deus, essa deve ser a nossa maior missão aqui na terra. Viver e proclamar zelosamente a palavra de Deus. Essa é a nossa missão aqui na terra.
E a gente vai ver que o texto que nós lemos nessa manhã nos traz um exemplo de um servo que compreendeu bem essa tarefa e essa missão. Quando a gente chega no texto de Atos 18, nós vamos ver que Paulo ele começa indo agora a Coríntios e lá ele encontra justamente um casal que agora está refugiado, saindo lá de Roma, fugindo agora da perseguição, não é? E agora se encontra com Paulo. Eles vão morar juntos e agora trabalham juntos fazendo tenda. Esse era o ofício de Paulo. E logo no começo, Paulo ele vai para a sinagoga, ele prega ao seu povo, que é os judeus. Porém, mais uma vez, o povo ele não aceita a pregação do evangelho, não aceita o que Paulo ele diz, e aí ele recusa e expulsa Paulo da sinagoga. Paulo, muito irritado, ele sacode o pó da roupa de uma forma de protesto, e assim, falando em minhas palavras, Paulo ele vai dizer: olha, fiz a minha parte, mas vocês não aceitaram. Foi embora. Paulo sai da sinagoga, vai para a casa de um homem, como nós lemos aqui, por nome Tício, o Justo. O líder da sinagoga, que era Crispo, ele creu no Senhor Jesus com toda a sua família, e muitos dos coríntios que ali ouviam Paulo se converteram e foram batizados. Certa noite, Paulo ele vai dormir. Agora ele tem um sonho onde o Senhor fala com ele e diz: olha, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, pois estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Paulo estava decidido a sair daquele lugar, ir para um outro lugar. E talvez Paulo não imaginasse, mas era o que Paulo ele precisava ouvir da parte de Deus. E muitas das vezes somos nós. Nós queremos até sair do lugar, mas precisamos ouvir uma palavra dessa, como Paulo, um sonho e uma palavra dessa, como Paulo ouviu: não temas, não te cales, fala, porque ninguém vai te fazer mal. E qual era a certeza que Paulo tinha diante disso tudo? É que o próprio Deus disse para ele: porque eu estou contigo. Louvado seja Deus. Porque eu estou contigo. Ou seja, Paulo tinha que falar, Paulo não poderia se calar, porque Deus estava com ele. E é assim comigo e com você. Não podemos nos calar diante das afrontas, não podemos nos calar diante das perseguições, porque Deus ele está conosco. E se Deus está conosco, ninguém pode contra nós, porque o Todo-Poderoso é que está à nossa direita, é o que está a nos regir. Então, por que calar-se? Deus ele estava dizendo isso, e Paulo, eu creio que era tudo que Paulo precisava ouvir da parte de Deus, assim como é tudo que nós precisamos ouvir nos tempos que nós estamos vivendo, porque o mundo quer nos calar. O mundo quer nos encurralar à parede, mas nós, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, não podemos nos calar, porque o Senhor dos Exércitos é quem está comigo e com você. Não podemos nos calar, precisamos nos posicionar, tomar posição diante de nosso Deus e ir à frente. E Paulo, ele fica naquela cidade por 1 ano e 6 meses, pregando e ensinando o evangelho a muitos. E muitos se converteram, a própria palavra vai dizer, a Jesus por intermédio de Paulo. O que nós podemos tirar como lição e aplicar em nossas vidas, com tudo isso que Paulo, ele passou no capítulo 18. Primeiro, a gente vai ver a entrega de Paulo. Paulo tinha um ofício, e o ofício de Paulo era fazer tendas. Ou seja, Paulo trabalhava, não é? Para se sustentar. E o versículo 5, o texto diz que Paulo ia todos os sábados à sinagoga, procurando converter tanto os judeus como os gregos. Mas quando, o texto vai dizer que quando Silas e Timóteo chega da Macedônia, Paulo, o texto vai dizer que Paulo se entrega totalmente à palavra e testemunhou de Jesus que ele era o Cristo.
Ou seja, houve uma entrega de Paulo para pregar a palavra do Senhor e testemunhar. Se nós observarmos, como eu disse, Paulo tinha o seu ofício, Paulo trabalhava, mas nem isso fez com que ele deixasse de falar a verdade, de se entregar ao ofício da palavra de Deus, de falar de Cristo Jesus. Ele tinha sim que ter o seu sustento, trabalhar para ter o seu sustento, mas nem isso fez com que Paulo parasse. Não era um empecilho para Paulo, pelo contrário, ele queria que que houvesse avanço no evangelho do Senhor Jesus Cristo. O texto vai dizer que Paulo, ele se entregou, ou seja, ele se dedicou exclusivamente dando testemunho aos judeus de Cristo. Se nós pararmos e analisarmos o contexto até hoje, o nosso contexto, a gente vai ver que tentamos até nos entregar, queremos até fazer, mas às vezes há sempre um empecilho, né? Colocamos o empecilho na frente. Eu trabalho, eu estudo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, e não nos entregamos totalmente nas mãos do Senhor, a sua palavra, para que Ele possa fazer através de nós aquilo que Ele quer fazer. Eu sempre digo que Deus, Ele começa a trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Então nós precisamos passar pelo processo, e o processo de entrega é necessário para nossas vidas. Nós precisamos nos entregar a Cristo de uma maneira exclusiva, totalmente, sem reserva alguma, para que você seja a boca de Deus aqui na terra. Você precisa ter o conhecimento de quem é Deus. Você precisa levar esse conhecimento a outro, mas você não vai conhecer a Deus se você não entender as Escrituras. Porque as Escrituras testificam de quem é Cristo. É por isso que Paulo, ele testemunhou que Jesus Cristo era o Cristo. Aquele que morreu e aquele que voltou. Aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Paulo testemunhava disso. Ele é o Cristo verdadeiro. Mesmo que alguns não entendessem isso, mas Paulo tinha convicção disso. E é por isso que ele tem essa consciência de quem é Jesus, o que Jesus fez e o que Jesus representava para ele. E nós temos que ter essa consciência. Quem é Jesus? O que ele fez? O que ele quer que nós façamos? Paulo, ele tinha plena consciência. Hoje nós vivemos em um mundo que tudo é muito urgente. E eu creio que você já percebeu isso, tudo mesmo é muito urgente. Corremos de um lado para o outro e muitas das vezes não sabemos nem por que estamos correndo de um lado para o outro. Só estamos correndo, seguindo o rumo do mundo. Mas quando nós paramos e analisamos que há uma urgência maior, e nós como servos precisamos parar, precisamos nos entregar ao domínio dele, nos entregar a sua palavra e testemunhar de Cristo ao mundo. É isso que nós precisamos. Pedro, lá no dia de Pentecostes, proclamou com ousadia o Cristo crucificado. Atos 2, 6. Já o apóstolo Paulo, ele declara com firmeza ser o assunto principal da sua pregação. E Paulo vai dizer assim: porque nada me propôs saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este, o crucificado. Mas para sermos ousados, nós temos que ter firmeza em testemunhar. Precisamos nos entregar à palavra de Deus, ou seja, nos dedicarmos a ela. A postura desses homens fez com que a igreja, irmãos, experimentasse um crescimento quantitativo e qualitativo no poder do Espírito Santo. Então hoje, não queremos nos dedicar à palavra, queremos estar até cheio do poder, porém vazios da palavra de Deus. E o que deixa o crente de pé e firme é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem efeito sobre nossas vidas. Então, se você quer ser ousado, se você quer estar cheio do poder, se dedique à palavra do Senhor. Se dedique
Como eu disse, hoje tudo é muito urgente e se dedicar à palavra de Deus talvez seja perca de tempo. Corremos de um lado para o outro com os nossos afazeres e não nos damos conta de que há uma urgência maior, que é pregar o Cristo crucificado. Esse mudou a nossa vida e Ele quer mudar a vida de muitos através da nossa vida. Amém? A gente vai ver quando Ele vai dizer assim: preguem ao mundo inteiro, pregue as boas novas a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Em Atos 1:8 Ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E para que esse poder? Para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nós fomos comissionados para isso. Então Paulo, ele entendeu isso, Pedro, outros também entendeu. Então nós precisamos entender isso também e nos dedicar à pregação das boas novas. Como está o seu coração? O ano só começou, mas como está o seu coração? Inflamado para pregar a palavra? Hoje mais do que nunca, nós precisamos entender a missão da igreja. O coração de Paulo estava inflamado pela palavra de Deus. Nós temos que parar, nós temos que analisar, mas pregar a palavra de Deus ainda nesses tempos. A gente vai ver o coração de Paulo estava inflamado pela palavra de Deus. Nós lemos que ele não parava de pregar no meio do povo judeu. Ele testemunhava que Cristo era o Senhor. Os judeus ouviam, eles foram contra ele, lançaram insulto contra ele, mas Paulo, ele sacode o pó da roupa e disse: olha, fiz a minha parte, agora eu vou pregar em outro lugar. Aquela situação não fez Paulo parar. Ele foi pregar em outro lugar. Mas, irmãos, será que isso acontece conosco? O nosso coração está desejoso em falar de Jesus, pregar Jesus, aonde nós estivermos? Porque quando o presbítero fala, quando nós nos levantamos e pregamos e proclamamos, pessoas se levantam, palavras contrárias se levantam, palavras duras vêm sobre as nossas vidas, passamos a ser perseguidos e muitas das vezes nos calamos. Muitas das vezes ficamos quietos, não nos movemos mais para nada, não falamos mais. Você já percebeu isso? Na maioria das vezes, quando essas palavras de insulto, quando essas pessoas se levantam, essas pessoas são da nossa Jerusalém, sim ou não? São da nossa Jerusalém, mas como é que está a tua Jerusalém? Se nós pararmos na nossa Jerusalém, no meio da nossa Jerusalém, que é a nossa parentela, nós não vamos conseguir ir para a Judéia, Samaria e nem alcançar os confins da terra. Porque estamos parados em nossa Jerusalém. Porque um pai ou uma mãe não concorda com a minha fé, não acredita no Deus que eu sirvo. E isso faz com que eu pare, isso faz com que eu me cale, para que não venha contrariá-los. Mas a palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela só vai libertar no meio do nosso povo se você proclamar. Proclame a verdade de Cristo, e Ele é que vai libertar. Diante da situação que Paulo estava vivenciando ali, ele agora decide não mais pregar para os judeus. Ele agora vai para outra cidade, o gentil. E Paulo sai da sinagoga, entra justamente na casa de um homem chamado Tício. Um homem que era temente a Deus, a sua casa ela era contínua à sinagoga. E lá o líder da sinagoga, que era o Crispo, e toda a sua família, o texto vai dizer que ele creu no Senhor, foram batizados e com ele muitos dos coríntios naquele lugar. Paulo tinha convicção dos propósitos de Deus sobre as nossas vidas. E muitas das vezes o que nos falta é isso, convicção. Convicção daquilo que Deus ele colocou sobre a sua vida. Convicção daquilo que Deus ele te entregou.
Paulo, ele tinha convicção do propósito de Deus. E é por isso que ele não para. É por isso que ele não se cala. Ah, vocês não querem ouvir a verdade? Eu vou para outro lugar, mas eu não vou me calar. Essa era a atitude de Paulo, porque Paulo conhecia quem era Jesus e Paulo sabia os propósitos de Jesus sobre a vida dele. Quando a gente chega no verso 9 e no 10, ele vai dizer assim: disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cala, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Esse era o propósito. Olha, Paulo, você vai para lá, porque lá eu vou salvar. Lá tem povo meu que precisa ser liberto. Havia propósito de Deus naquela cidade, como há propósito dele no meio da nossa família, no meio da nossa vizinhança, aonde nós estivermos inseridos, há propósito de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor vai dizer a Paulo e diz para nós nessa manhã: fale e não te cales. E a certeza dessa afirmação de Cristo é que Ele vai estar conosco. Então não podemos nos calar. O Senhor sempre vai ter palavras, meus irmãos, de encorajamento para nós, porque Ele sabe os nossos limites, Ele sabe até onde nós podemos ir, Ele sabe as barreiras que se levantam contra nós, como se levantou contra Paulo. Ele sabe o que estava acontecendo com Paulo. Não havia nada que Paulo pudesse parar. Paulo tinha que continuar, porque Deus tinha propósito naquela cidade. Deus, ele tinha propósito. Talvez você ainda não esteja entendendo o porquê as coisas não aconteceram da forma que você quis que acontecesse ou quisera que acontecesse. Mas há um propósito de Deus aonde você está. E aonde você está, você é o sal da terra e é a luz do mundo. E você precisa pregar o evangelho de Cristo, porque esse evangelho verdadeiro que salva vidas, que transforma a vida e que ainda leva o homem aos céus. É o evangelho. E Paulo entendia isso, e talvez você não entenda. Você tem falado do evangelho, mas não acontece mudança. Talvez tenha se afligido e você pense em desistir ou não mais falar. Mas nessa manhã o Senhor te diz para mim, diz para você: fala e não te cales. Tenho eu propósito no meio da tua Jerusalém. Tenho eu propósito no meio da tua vizinhança. Tenho eu propósito aonde você estiver. Mas fale, não te cales. O Senhor vem ao nosso encontro nessa manhã, justamente para nos encorajar e não nos desanimar. Ele até pode permitir que coisas se levantem, mas Ele não vai permitir que os seus opositores silenciem a sua voz. Silencie a voz que impede a proclamação do evangelho. Fique atento. É necessário ficar atento sempre que você se levantar, como foi dito aqui nessa manhã, para pregar o evangelho. Sempre vai se levantar opositores para tentar nos parar, para tentar nos calar. Mas Deus, ele tem propósito para cumprir através da sua vida. Deus, ele tem propósito. A gente vai ver Pedro e João, Atos 1 até o 20. Pedro e João estão pregando ao povo que Jesus havia ressuscitado. Agora esses homens foram presos, lançados em cárcere, agora por testemunhar de Jesus. E muitos ali ouviram, creram, se converteram ao evangelho, ao ser intimado pelos religiosos da época a não mais falar sobre Jesus. Pedro responde uma verdade. Grave essa verdade no seu coração nessa manhã. Ele vai dizer assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles e os demais apóstolos não poderiam deixar, irmãos, de falar do evangelho. As coisas que viram e ouviram tinham agora se apossado do seu coração de tal modo que era impossível que eles ficassem calados. Era impossível, era inevitável que ele pregasse o evangelho. E será que nós podemos tomar posse dessa expressão de verdade? Será que estamos comprometidos em pregar o evangelho a toda criatura, fazendo o nosso papel de sal da terra e luz do mundo? Pedro vai dizer: eu não posso calar.
diante do que eu ouvi, diante do que eu vi e ouvi, eu não posso me calar. Não tem como, porque está inflamado no meu coração. Então não adianta vocês tentarem nos matar, não adianta vocês tentarem nos prender, porque eu vou falar. Porque esse evangelho tomou conta da minha vida, inflamou o meu coração, e eu preciso proclamar um Cristo ressuscitado, para que esses que me ouvem possam chegar ao conhecimento de quem é Deus. Pedro e João não pararam. Paulo, Silas e tantos outros não calaram, não pararam, continuaram. E quem é eu e você para parar diante das afrontas? Quem é eu e você para parar diante dos opositores que se levantam quando nós proclamamos a verdade de Cristo? Se Cristo está conosco, não devemos temer a nada. Não devemos temer a nada, é Ele que está conosco. Então, que nós possamos entender que a voz do mundo não cale a igreja, mas que ela avance dia após dia. Paulo, como eu disse, Pedro, Paulo e João não conseguiram se calasse diante daquelas afrontas. Paulo talvez deveria calar-se e deixar-se abater com as ameaças que estavam ali acontecendo, porque havia ameaça contra a vida de Paulo ali. Todas aquelas ameaças ali eram bem reais. Mas Paulo, ele não poderia perder nenhuma vida naquela cidade. Paulo não poderia perder, e é por isso que ele não se calou. Mas porque ele não poderia perder e se calar, as razões eram bem claras. Ele vai dizer, primeiro, pelo fato de que Jesus ainda salvaria muitas vidas naquela cidade, justamente pelo ministério de Paulo. E ele vai dizer, o próprio Jesus vai dizer a Paulo, olha, porque você não tem que se calar? Porque tenho eu muito povo naquela cidade. Coríntios era uma metrópole que era extremamente pagã. Eles precisavam desesperadamente ouvir as boas novas da salvação. E se Paulo se calasse, qual seria a esperança daquelas pessoas? Como conheceriam a Jesus Cristo? Agora a gente analisa e se pergunta para si mesmo, quantas pessoas estão ao nosso redor que também se encontra extremamente necessitada de ouvir a palavra de Deus, a palavra de salvação, que estão perecendo nas trevas sem Cristo? Não podemos nos calar, porque Cristo quer salvar ainda nos tempos de hoje, amém? Cristo ainda quer salvar. Mas talvez devido à perseguição, talvez devido às afrontas, talvez devido ao tempo, o nosso coração tenha esfriado. O nosso ardor pela palavra pela pregação do Evangelho tenha desaparecido. Mas nessa manhã, é manhã de renovo. É manhã no qual Deus, Ele nos encoraja a prosseguir, a não parar, a não calar, mas a falar da palavra da salvação, o Evangelho de Cristo. A gente vai ver Jeremias, capítulo 20, o verso 9, é bem interessante essa passagem, porque o relato vai dizer que o profeta agora ele é levado ao tronco, chicoteado e passa uma noite inteira no tronco. Agora a mando de Pazur, e depois que o profeta ele é solto, ele profere aquilo justamente que Deus ordenou. E o que é que Deus ordenou para Jeremias? Que Jeremias falasse sobre o castigo, sobre a destruição. Mais à frente, aí Jeremias ele proclama essas verdades, mas lá na frente a gente vamos ver Jeremias agora se lamentando por ser desprezado. E o versículo 8 ele vai dizer assim: por que sempre me obriga a gritar alto anunciando castigo e destruição? Por causa disso todos zombam de mim e não posso sair à rua sem passar vergonha. Jeremias lamentava pelo que passava, mas no versículo 9, apesar de tudo isso, ele vai dizer assim: eu não posso deixar de falar sobre o Senhor. Se penso em parar, as suas palavras queimam como fogo no meu coração. E nos meus ossos, o sofrimento é tanto que eu não aguento mais. Ou seja, Jeremias foi preso, foi chicoteado, foi
passou uma noite num tronco, quando ele sai, ele proclama a verdade de Cristo. Olha, vem destruição, arrependam-se, Deus ele vai trazer castigo. E no outro dia Jeremias diz: Senhor, por que o Senhor faz isso? Eu sou desprezado quando eu falo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas uma coisa é verdade, Senhor, eu não consigo parar. Porque quando eu penso em parar, a tua palavra queima como fogo, arde em meu coração e eu não consigo me calar. E a tua palavra se apossou de mim, Senhor. Eu não consigo parar. Por mais sofrimento, por mais perseguições, Jeremias não conseguia parar, porque ele entendia os propósitos de Deus no meio daquele povo, e é por isso que ele proclama e vai dizer: eu não consigo parar, mesmo que eu queira parar, eu não consigo parar, Senhor, porque a tua palavra arde como fogo no meu coração. Assim como Pedro falou: eu não consigo parar. Não adianta vocês fazerem o que for, eu não consigo parar e nem me calar. Essa deve ser uma verdade sobre as nossas vidas, porque nós conhecemos o desejo e a vontade do nosso Deus para o povo, para o mundo. E por que nos calarmos? Porque diante da nossa parentela, muitas das vezes nós estamos calados, não falamos do amor de Cristo, aceitamos até as afrontas, ficamos até cabisbaixo e dizemos: Deus, tu me salvou para isso, tu me salvou para estar no meio da minha parentela e ninguém dá crédito a mim. Muitas das vezes nós estamos assim, meio cabisbaixo porque a minha mãe não ouviu o evangelho, meio cabisbaixo porque o meu primo não quis dar ouvido ao que eu falei, e paramos, nos calamos. Mas nessa manhã o Senhor diz para você: não temas. Não pare. Fale e não te cales. A segunda verdade, a segunda razão pelo que o apóstolo não deveria silenciar, mas pregar com muita intensidade, é pelo fato de que Jesus lhe garante a sua presença, a sua proteção. E ele vai dizer assim: Paulo, por que você não deve se calar? Eu tenho um propósito nessa cidade, mas eu estou contigo. Ninguém poderá te fazer mal. Aonde você está inserido, ninguém poderá te fazer mal. Porque o Senhor nessa manhã diz para você: porque eu estou contigo. A tua proteção é o Senhor. É a mão dele que está estendida sobre a tua vida. Você não precisa temer a nada. Tome posição. Se posicione aonde você estiver. Com ousadia, pregue a palavra. Com ousadia, proclame as verdades de Cristo. Porque o Senhor, ele é contigo. O Senhor, ele é contigo e ninguém ousará te fazer mal. Essa é uma promessa que confortou o coração de Paulo, que encorajou a Paulo a continuar. E essa é uma promessa a todos que são filhos de Deus. O próprio Deus está contigo. O próprio Deus está comigo. Ele está sobre você. É o teu Pai que cuida e que zela por você. Então não é as afrontas do mundo, não é as afrontas da sua parentela que vai te fazer nenhum mal, porque é o Senhor que está contigo. Paulo precisou entender isso. Isso encorajou mais ainda Paulo, e ele vai. Nós também podemos nos sentir e nos apoderar dessa promessa confortadora, encorajadora, e ir adiante. Precisamos pregar a palavra, e como discípulos de Cristo, essa palavra, ela tem todo o poder sobre as nossas vidas. Então é de responsabilidade minha e sua testemunhar e falar do amor de Cristo às pessoas. Você e eu podemos ter a certeza de que Deus, ele está conosco. A certeza de que quando as pessoas elas não entenderem a mensagem da cruz, quando elas nos perseguirem e às vezes até nos humilhar,
mas tudo isso não deve calar a nossa voz. Devemos proclamar mais alto, falar com mais entusiasmo e tepidez, porque o Senhor, Ele está conosco. O Senhor está conosco. Josué, no meio daquele povo, diante daquele povo, ele talvez parou e disse assim: o que é que eu vou fazer agora? Moisés já é morto. Eu não tenho nem o tino para liderança. Imagine agora eu liderar todo um povo. Deus, por ser conhecedor do nosso coração, por saber o que se passa em nossa mente, Ele vai dizer justamente para Josué, dizer assim: seja forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo. Louvado seja Deus. Essa é a certeza que nós temos que ter em nossos corações, que o Senhor é conosco. Paulo tinha essa certeza em seu coração. Ninguém parou Paulo, ninguém calou Paulo. Ele tinha convicção dos propósitos de Deus sobre a sua vida. Precisamos entender isso. Precisamos ter convicção de quem somos em Cristo Jesus e ter convicção dos propósitos que Ele tem sobre as nossas vidas. Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 9,16, ele diz assim: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho diante de tantas afrontas, diante de tanta perseguição. A gente vai ver o contentamento dele em pregar o evangelho. A alegria que ele tinha de levar vida a Cristo, e isso deve nos contagiar nos dias de hoje. Paulo, ele vai dizer que em si próprio, embora fosse um apóstolo, gloriar-se disso estava fora de questão. Mas pregar o evangelho não era uma alternativa. Pregar o evangelho era sim, e é sim, uma ordem de Deus. Era uma ordem do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que Paulo, ele se aplicava. É por isso que Paulo se dedicava à palavra. Paulo nos ensina através dessa palavra que nós devemos ser compromissados com a palavra de Deus, compromissados com o evangelho, pois sobre nós pesa essa obrigação. Sobre nós pesa essa obrigação. E essa deve ser a razão. E essa deve ser a razão pela qual nós estamos aqui. Eu não tenho me calado diante das situações e das afrontas que se levantam. E o que eu tenho para dizer para você nessa manhã é que você entenda que ninguém pode te calar. Ninguém pode te parar. Porque assim como Deus, ele fez e falou com Paulo: não te cales, porque eu sou contigo. Então que nessa manhã, entenda, o Senhor, ele é contigo. Então, pregue a palavra. Proclame essas verdades em nome de Jesus. Amém?